Denis desceu a rua segurando a mão do filho. Bernardo estava muito pensativo. Então ele levantou a cabeça e olhou para o pai com um sorriso. Virando-se para ele com a mesma pergunta: Pai, pai. Denis automaticamente sorriu e respondeu: Sim, meu filho, o que foi? Ele não ouviu o que Bernardo estava dizendo a ele, pois sua mente era consumida por memórias dos dias em que ele próprio fazia perguntas intermináveis a seu pai adotivo, que havia substituído com sucesso seu pai biológico. Denis caminhou até um grande playground cercado de bancos, muitos dos quais estavam ocupados. Denis escolheu um banco livre e caminhou até ele com seu filho. Vá brincar e eu vou ficar aqui sentado. Bernardo saiu alegremente correndo em direção ao parque infantil, onde havia muitas crianças de diferentes idades. Enquanto Bernardo brincava e se divertia, Denis relembrava sua infância. Os pais de Denis morreram em um acidente de carro, e quando isso aconteceu, ele não tinha nem 3 anos. Ele tinha apenas uma avó. Denis acabou em um orfanato logo quando a sua avó morreu. A sua saúde se deteriorou muito após os eventos com os pais de Denis. A dor consumiu completamente a sua mente e alma. Depois de algum tempo, Denis entrou na família de Antônia e Ricardo, e eles se tornaram seus pais adotivos. Denis tinha 3 anos e ele se tornou muito apegado aos seus novos pais adotivos. Se apaixonou por eles e o chamavam de papai e mamãe. E eles o correspondiam e amavam muito. Porém, alguns anos depois, um novo infortúnio aconteceu. A mãe adotiva de Denis sofreu um acidente. Isso foi uma verdadeira tragédia para Ricardo e para o garotinho. Denis novamente perdeu o equilíbrio, mas ele ainda tinha um pai que ele adorava. Porém, Ricardo não conseguia lidar com a dor da perda da esposa e começou a beber muito álcool. Depois de um tempo, a sua vizinha tentou falar com Ricardo, porém, ela escolheu o momento em que o homem estava embriagado. E então a mulher disse: Ricardo, venha ficar com seu filho. Ele está crescendo, mas você não o vê de perto. Você vai perder o menino se não ficar esperto. Ricardo, mal-humorado, respondeu: cuidar da sua vida. Eu mesmo vou descobrir o que fazer. A vizinha ficou terrivelmente ofendida e foi atrás do conselho tutelar. Ela relatou a situação para eles e alguns dias depois, Denis foi levado de volta ao orfanato. O menino estava chorando terrivelmente quando ele foi levado. Ele agarrou seu pai e gritou bem alto: Papai, não vá! Eu não quero ir embora! Não vá! Ricardo franziu a testa e não percebeu o que estava acontecendo, pois estava novamente embriagado. Filho, eles vão cuidar de você por enquanto, e eu vou buscá-lo em breve. Não tenha medo e espere um pouquinho. O menino olhou para ele com os olhos confiantes e implorou: Você promete? Você promete que vai me buscar? Eu não quero ficar sem você. Ricardo abraçou o garoto e Denis foi levado embora. Todos os dias ele sentava na janela esperando por seu pai. A esperança em seus olhos se desvanecia a cada dia. Ele esperou uma semana, um mês, meio ano, mas seu pai não voltou para ele e Denis foi levado a outra família. O menino foi levado para outra cidade e perdeu o contato com a sua vida passada. Há um mês, voltou para sua cidade natal depois de mais velho, muitos anos depois. Ele já tem a sua vida própria e um filho, e em breve terá uma filha. Os seus segundos pais adotivos acabaram sendo boas pessoas, eles o amavam e o tratavam muito bem. Mas Denis lembrou toda a sua vida sobre Ricardo, seu pai que nunca o tirou do orfanato. Denis ficou profundamente triste por não encontrar o seu pai novamente, e então decidiu que ele iria descobrir tudo até o fim. Ele foi para a casa de seus primeiros pais adotivos, mas não encontrou ninguém lá. A vizinha disse que morava lá um homem que o filho havia sido levado uma vez, e então este homem ficou gravemente doente. Ele havia sido diagnosticado com câncer. Aparentemente, o falecimento de sua esposa desencadeou a doença. Ricardo teve que vender o apartamento para ir para outra cidade para fazer tratamentos. Ninguém sabia o que aconteceu com ele em seguida. Denis ficou sabendo que seu pai não o largou, e sim pelas circunstâncias forçadas.
Provavelmente ele nem tá mais nesse mundo. Mas eu queria pelo menos encontrar o túmulo de meu pai para se ajoelhar em seu último lugar de descanso, pensou Dennis. Bernardo riu alto e Dennis acordou da memória e cochilou no parque. Ele olhou em volta, as pessoas estavam andando de um lado para outro, cada uma fazendo as suas próprias coisas. Algumas pessoas estavam apenas andando. Uma outra pessoa estava com pressa para chegar em casa do trabalho, todos com a sua própria vida. Dennis respirou fundo. Enquanto isso, Ricardo, seu pai, estava sentado em um banco de uma praça e olhou apenas para os transeuntes pensamentos tristes que dominaram a sua vida. Estava muito difícil para o homem. Ele não conseguia andar direito e estava provavelmente precisando contratar um assistente. Mas ele não tem como pagar, já que ele mal tem dinheiro para viver. Os remédios eram muito caros, então ele gastava a maior parte de seu dinheiro com eles. O cara só conseguia lembrar de sua falecida esposa e de como eles queriam filhos, vendo as crianças no parque. Quando a sua filha nasceu, eles estavam tão felizes, mas a criança não viveu até 2 anos devido a uma doença. Antônia não foi capaz de ter a menina e suportaram com firmeza todas as dificuldades da vida, e um tempo depois decidiram adotar o menino. Este menino era Dennis. Dennis, que tinha 3 anos, a criança que ficou sem pais por um acidente trágico. Antônia e Ricardo imediatamente se apaixonaram por ele. Tudo estava bem no começo, o menino cresceu em amor e harmonia. Ele sempre sorriu e também se apaixonou por seu novo pai e nova mãe. O menino se apegou especialmente ao seu pai e nunca saiu do lado dele, até o momento em que Ricardo estava em casa e então o infortúnio aconteceu. Antônia morreu e Ricardo começou a beber álcool regularmente. O menino foi levado para um orfanato porque Ricardo não conseguia prestar atenção nele. Além disso, ele perdeu o emprego devido a um novo estilo de vida. Foi muito difícil para ele pensar em qualquer outra coisa a não ser o filho e a esposa que foram levados. Um dia, sozinho em casa, Ricardo gritou, derramando lágrimas. "O que eu estou fazendo? Antônia nunca me perdoaria por isso. Eu preciso pegar o Dennis no abrigo." Quando Ricardo se acalmou, ele decidiu que precisava encontrar um emprego primeiro. Mas quando estava saindo de casa, ele começou a se sentir mal. Ele se sentiu tão mal que pediu a uma vizinha que chamasse uma ambulância. Ele foi levado para o hospital e alguns dias depois soube que tinha uma doença terrível. O câncer o estava consumindo por dentro. Ele precisava de uma grande quantia de dinheiro e precisava fazer uma operação em outra cidade para se recuperar. Ricardo tomou a decisão de vender o seu apartamento para o primeiro comprador que viesse vê-lo. Ele sabia que todos os dias eram preciosos para ele. Então, ele deixou a cidade. Ele prometeu a si mesmo que ficaria vivo e depois voltaria para Dennis. A cirurgia e o período de recuperação levaram cerca de 1 ano. 1 ano depois, ele voltou para buscar o seu filho adotivo. Mas ele ficou extremamente decepcionado, pois Dennis já havia sido adotado há alguns meses e levado para outra cidade. Ele não obteve mais informações porque não era permitido. Ricardo percebeu que nunca mais veria o seu amado filho de novo. Muitos anos se passaram desde aqueles eventos, mas a memória de seu filho adotivo ainda o assombravam. Ele sabia que só ele era o culpado. Todos os dias ele se recriminava por isso. Ricardo nunca se casou novamente. O homem enxugou as lágrimas e silenciosamente olhou para o parquinho, onde crianças brincavam. Sonhava com netos tal como uma vez sonhou com um filho, mas nenhum dos seus sonhos se realizou. Um garotinho atirou uma bola de borracha e rolou aos pés de Ricardo. O rapaz correu até um homem idoso e disse: "Vovô, eu vou pegar minha bola. Está debaixo dos seus pés. Tudo bem?" Ricardo moveu a perna para o lado e disse: "Pegue, é claro." Bernardo pegou a bola e atirou para dentro da quadra para os outros meninos. Ele queria sair, mas de repente parou e disse: "Você está chorando porque eu bati em você com a bola?" Ricardo enxugou as lágrimas e sorriu. "Eu não estou chorando. É só o sol que estava brilhando nos meus olhos." E então meus olhos lacrimejaram.
Está quente hoje, eu estou com muita sede. Se eu te dar dinheiro, você pode me comprar um pouco de água naquele quiosque? Não, meu pai não deixa me sair do lado dele. Eu prefiro perguntar a ele e ele vai comprar para você. Eu estou indo agora, espere por mim. Ricardo não teve tempo de dizer nada quando o menino correu. Bernardo se aproximou do pai. Papai, há um velho avô sentado lá e ele está com muita sede. Podemos comprar um pouco de água e um bolo? Acho que ele está muito infeliz porque tem lágrimas nos olhos deles. Eu quero fazer algo de bom para ele. Denis sorriu, porque percebeu que estava criando uma criança gentil, que respeita os idosos. Denis comprou o bolo e uma garrafa de água no quiosque do parque. Entregou ao filho, que correu até o velho. Denis o seguiu e quando se aproximou do banco, seu filho já estava sentado ao lado do velho. O idoso segurava o bolo em uma mão e uma garrafa de água na outra. Denis cumprimentou o idoso e sentou-se ao lado de seu filho. Jovem, você tem um bom filho. Eu estou surpreso com a gentileza dele. É tão incomum hoje em dia. Uma vez também eu tive um filho. Só que o perdi por minha própria estupidez. Denis olhou para o perfil do homem mais velho com interesse. Houve um silêncio e Denis desabou e disse: O que aconteceu com ele? Como você o perdeu? Perdoe minha curiosidade, isso não me diz respeito. Mas o velho imediatamente assegurou-lhe: Não, está tudo bem, eu mesmo comecei essa conversa. Ele está vivo, e eu realmente espero que sim, mas eu não sei de nada sobre o seu destino. Denis olhou para o velho com ainda mais curiosidade e continuou: Minha esposa e eu adotamos meu filho, e depois a minha mulher morreu num acidente, e eu, tolo, comecei a beber álcool, e ele foi tirado de mim, pois a doença me derrubou. E quando me recuperei, e vim para o orfanato para levar o meu filho de volta. Só que já era tarde, pois ele já havia sido adotado. E é isso. Houve um silêncio novamente. Denis olhou para o velho com lágrimas nos olhos e ele mal respirava. Depois de alguns minutos, ele encontrou forças para perguntar ao velho: Me desculpe, qual era o nome da sua esposa novamente? A sua voz soava abafada e quebrada, mas Ricardo não prestou muita atenção nisso. Ele disse: O nome da minha esposa era Antônia e o nome do meu filho era Denis. Denis sussurrou novamente: Papai? É realmente você? O velho virou-se bruscamente para Denis, olhou em seus olhos e em um momento seus lábios tremeram. E ele disse tão baixinho quanto Denis: Denis? Filho? É você realmente? Bernardo sentou-se entre o homem mais velho e seu pai e olhou curiosamente de um para o outro. Papai, encontramos o meu vovô? Denis não disse nada. Ele apenas pulou do banco e se ajoelhou diante do velho. Ricardo colocou as mãos na cabeça de Denis e fechou os olhos. Lágrimas escorriam de seus grandes cílios. Eram lágrimas de felicidade. Felicidade do fato de que ele encontrou o seu amado Denis novamente.